Vem cá, se você é um empresário que não investe em marca, você não tem uma empresa, você tem um emprego caro. Bom, a ideia desse vídeo aqui surgiu em algumas reuniões que eu estava fazendo com alguns empresários, reuniões de negócios, e eles simplesmente não queriam investir na marca deles, investir em marketing, etc. E eu vi que tem um erro muito grande nessa questão, porque os empresários não estão querendo investir. E eles erram nesse quesito em específico, geralmente quebram e colocam a culpa em tudo, menos na própria burrice deles. A primeira coisa aqui, que é a mais crítica, é a mentalidade destrutiva desses empresários. Eles acham que o marketing é gasto e não investimento. E é totalmente o contrário. E eu acho meio irônico, porque muitos desses empresários, eles consomem anúncios de outras empresas, de outros empresários, e não quer que os clientes deles consumam anúncios ou propagandas da própria marca deles. Uma das reuniões mais marcantes foi eu ter feito uma reunião com um desses empresários, mostrei tudo, ele se mostrou interessado, mas no final, quando eu falei o preço, ele disse, por menos de R$100 eu contrato tudo. É totalmente errado essa visão. Ele acha que é um gasto, tá entendendo? E eu até falei pra ele, por exemplo, é um mercado lá, tinha sacolas de arroz, e eu disse assim, ó, vendendo 4 sacolas de arroz desse daqui, 5 sacolas, tu já conseguia pagar pelo menos a metade do nosso serviço. E ele disse, não, mas o que importa é o lucro, né? E é isso aí que é o mais destrutivo, porque surgiu um novo supermercado aqui, um maior, um mercadão grande, e ele investe 100% em marca. Tem muitos vídeos direto que fica passando nas redes sociais. E o cara já é grande, então provavelmente ele pode perder muito para concorrência, porque ele não está investindo em marketing, ele não está presente nas redes sociais. Provavelmente ele pode quebrar, não quebrar eu acho que é muito forte, a palavra quebrar é muito forte, mas ele pode sentir um peso da concorrência. Aí ele vai provavelmente culpar o governo, dizendo que aumentou o imposto aqui, aumentou o imposto ali, vai dizer que foi um funcionário que fez um mau trabalho ou algo do tipo, mas ele nunca vai culpar a própria, entre aspas, burrice por não ter adotado essas estratégias de branding e de marca. Aí ele culpa todo mundo, culpa o governo porque aumentou o imposto, culpa o funcionário que não tem nada a ver com isso, mas ele culpa também e não vê que o culpado é ele, porque ele basicamente não investiu em marca, não investiu em marketing, e isso aí as pessoas não vão conhecer na marca. Consequentemente vai ficar mais caro, ele vai ter que competir por preço, por exemplo. A empresa basicamente fica estagnada, porque ela não reinveste o dinheiro que ela ganha em inovação, em marketing, em algo do tipo. Antigamente, por exemplo, o único meio que tinha para fazer anúncio ou era o rádio ou era a televisão. E os empresários que conseguiam fazer uma propaganda na televisão, era muito caro, talvez centenas de reais para fazer uma propaganda, mas se eles fizessem, eles conseguiam atingir milhões de pessoas. E hoje em dia, literalmente com o celular, ele consegue fazer um marketing, ele consegue fazer a divulgação da marca, e é muito mais barato, e ele simplesmente deixa de mão, ele deixa de lado. Aí tem um tópico bastante interessante, que eu até separei aqui, que é, por exemplo, a empresa versus o emprego. Que é, por exemplo, esse mesmo empresário que eu estava conversando com ele, eu disse assim, mas tu não quer expandir não? Tu não quer ir para outra cidade, etc. Aí ele não pensou nisso. Aí eu disse, mas se for assim, tu não tem uma empresa, né? Tu tem um emprego. Porque é bastante diferente. O cara não tem a visão de crescer, cara. Ele só tem a visão de ficar naquele mesmo local, com os mesmos funcionários, e só ali ele vai ficar estagnado. Então, essa visão não é visão do empresário, é de emprego. Por exemplo, a Somos IJ. A Somos IJ é minúsculo, se for comparar com qualquer outro player aí do mercado. Só que a gente tem uma missão de longo prazo. E essa visão é dominar o Brasil inteiro nesse setor, começando primeiro com a nossa cidade, depois com a outra cidade vizinha, depois com outra, e depois vai dominar o Brasil inteiro com base na internet. Que a gente está basicamente fazendo esses vídeos aqui porque a gente vai pegar um público maior. A gente está começando com a nossa cidade local, mas com certeza vai vir outras pessoas por aqui também. E tem uma coisa interessante na cultura da empresa, que, por exemplo, na época que eu e Janael estava discutindo o que a gente ia fazer para a empresa, etc., eu falei uma coisa muito interessante que o Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, falou que quando ele foi abrir com os sócios dele o BTG, o Banco BTG, um dos sócios falou assim, vamos organizar isso aqui, vamos botar em ordem de preferência, do mais importante para o menos importante. Que era o seguinte, tinha 3 objetivos lá. Que um era se divertir, a outra era ganhar dinheiro e a outra era aprender. E o Paulo Guedes sabiamente falou que, primeiro, ele queria se divertir, segundo, ele queria aprender e, por último, ganhar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é a consequência. E, basicamente, eu falei isso aí também para a Janaíl, e a gente concordou, a gente chegou na visão que é realmente essa cultura da nossa empresa, por mais que a gente seja muito pequeno, mas a gente tem esse objetivo de longo prazo. E para isso a gente tem uma margem minúscula. Por quê? Porque a gente tem o objetivo de crescer. Por exemplo, a gente investe em áreas que a gente consegue trancar, puxar da tomada, por exemplo, mas a gente está abdicando do lucro, que é uma expressão bacana, que é margem pequena para crescer ou lucro máximo para estagnar.
e a gente está com a margem pequena porque a gente quer crescer. Um exemplo aqui, digamos que a gente fecha um contrato de R$ 400, 75% vai para a empresa, vai para o caixa da empresa, e apenas 25% vai para eu e Janaílson. Então, nesse exemplo de 400, R$ 300 vai para a empresa, R$ 100 fica para eu e Janaílson dividir. Se for, por exemplo, igualmente, fica R$ 50 para mim e R$ 50 para ele. Então, é uma visão muito interessante, porque, por exemplo, se eu estivesse fazendo esse negócio apenas para ganhar dinheiro, e não é, o nosso objetivo não é esse, eu não teria aberto essa sociedade, a gente não teria abrido essa empresa. Porque se fosse para trabalhar só, eu fechava 10 contratos, delegava para algum freelancer e ganhava R$ 4.000 no mês, por exemplo. Então, é interessante porque nosso objetivo não é esse, tá entendendo? Em questão de construção de marca, eu vou trazer aqui, obviamente, a Coca-Cola, o maior exemplo de construção de marca a longo prazo, de branding. Basicamente, a Coca-Cola surgiu em 1886, primeiramente como um remédio, né? Eu acho que essa história é bem famosa. Ela surgiu como um medicamento. Depois, em 1888, ela foi vendida. Aí sim, ela começou a ser vendida como um refrigerante. E no século 20 e 21, foi ali que elas dominaram o rádio e a televisão. Basicamente, desde 1927, ele já estava atuando no rádio. E em 1950, já começaram a patrocinar televisão, shows, etc. E olha que isso começou lá atrás. E o resultado aqui em 2023, ela foi considerada a 6ª empresa mais valiosa de todo o mundo. E um exemplo, que branding não é logo, por exemplo. Muita gente acha que branding é um desenhozinho que a pessoa vai conhecer. Não. Um exemplo de branding com a Coca-Cola é se tirar o rótulo, tirar a tampa, tirar tudo, deixar só a sombra da garrafa, você vai reconhecer a garrafa. Você sabe que ali é a Coca-Cola. Então a lição que fica é que uma empresa, uma marca, ela leva anos para ser construída, décadas, literalmente. E o empresário, ele hoje em dia, ele quer que em um mês, se o investimento de marketing que ele fez não funcionar, ele já quer cortar. E não é assim. Outro exemplo aqui que eu trago é a Apple. A Apple, ela foi fundada numa garagem pelo Steve Jobs e os seus sócios, na garagem dos pais do Jobs, basicamente, em 1976. O primeiro investimento que eles fizeram foi de 150 milhões de dólares no projeto Lisa, que foi um fracasso. Só que eles foram tão persistentes nessa ideia que o Lisa fracassou. Mas eles usaram o que eles aprenderam no Macintosh, que o Macintosh foi um grande sucesso. E hoje em dia ela é uma das maiores, se não a maior empresa do mundo. E o branding dela é basicamente aquela maçãzinha mordida. Se você mostrar para qualquer pessoa, ela vai identificar que aquela dali é a empresa Apple. E a lição que fica é que eles investiram desde cedo. E mesmo fracassando, eles foram lá, persistiram, usaram os próprios erros no passado com o projeto Lisa, com o projeto Macintosh. Eles viram o que estava dando errado, eles basicamente excluíram o erro e fizeram acertos com o Macintosh, e foi um sucesso. Dá para traçar até um paralelo até aqui com a loja Tron, que eu e o Janaílson, por exemplo, a gente começou com a loja Tron. Eu sempre falei nesses vídeos, eu falei nesse vídeo aqui, ou aqui, não sei, tá algum canto aqui, eu falei nesse vídeo sobre a loja Tron. Não foi um fracasso total, mas a gente continuasse, seria um fracasso. E a gente abriu a Somos IJ, que hoje eu já considero ela como um grande sucesso. Então a persistência, a gente aprendeu com nossos erros no passado, e hoje a gente está fazendo uma coisa diferente. Por exemplo, um supermercado, um grande supermercado lança um refrigerante novo, que ele é mais gostoso, ele é mais barato, e lançou há mais ou menos um mês. Só que no lado desse supermercado tem um pequeno galpãozinho da Coca-Cola. Tu acha que vai estar onde? É uma fila enorme para comprar Coca-Cola. No galpãozinho vai ter uma fila enorme. Enquanto no supermercado, que lançou um refrigerante que é mais barato, não vai ter gente comprando lá. Vai ter uns gatos pingados ali. O resultado disso é porque a Coca-Cola tem marca. Eu garanto a você que se subir o preço do garrafão de 2 litros para R$ 15, vai ter gente comprando. Porque eles investiram. E a propaganda deles é muito interessante. Por exemplo, tinha um urso, uma família e um desenho lá bebendo Coca-Cola enquanto tá fazendo o almoço. Por quê? O que é que tem a ver isso aí? O urso com a Coca-Cola? É basicamente a sensação que eles querem que você sinta. Tá uma família reunida ali bebendo Coca-Cola. Então se você ver aqui dali, você vai estar reunido com sua família e vai querer também ter. Essa é uma das estratégias do brand da própria Coca-Cola. E nesse exemplo aqui, o dono do supermercado ia culpar o governo e dizer, não, é porque tá dando isenção fiscal pra Coca-Cola. Enquanto eu tô pagando muito imposto, os caras não vão vir. Vai culpar todo mundo, mas não culpa ele mesmo, porque ele não sabe a diferença entre uma marca e um produto que foi recém-criado. Aí tem também aquele negócio que, no Brasil é o pior local para se empreender. Eu acho isso aí totalmente errado, tá? Porque geralmente os empresários dizem, o Brasil tá cheio de problema, o governo só faz besteira, etc. Só que eu falo totalmente o contrário. Se tem problema, uma empresa ela é criada para resolver problemas.
Se tem muitos problemas, é um mar de oportunidades para tu abrir uma empresa. É claro, o Brasil é cheio de insegurança jurídica. E tem empresas que são especializadas em saber, por exemplo, lançou uma lei, não lançou um programazinho, eu já vi isso aí, eu já vi em algum canto, eu não lembro o nome específico do programa, mas eu sei que tem um programa disso, que é uma empresa que ela construiu esse programa para identificar leis que provavelmente a empresa está descumprindo. Então eu falo que o empresário burro ele vai reclamar dos problemas, enquanto o empresário inteligente ele vai ver aqueles problemas e vai caçar uma solução para ganhar dinheiro. E outra coisa também é a falta de objetivo, cara. Muitos empresários eles lançam uma empresa apenas para ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Como eu falei lá atrás, a Somos IJ ela nasceu e a gente organizou a cultura da empresa, o que era mais importante. E muitos empresários pensam, não, é só ganhar dinheiro. Um exemplo é uma companhia de aviação que um dos objetivos dela era só ganhar dinheiro, era lucro por cima de lucro. E o resultado é que um avião caiu. Aí tu diz, o que é que tem a ver o lucro com coisa? Porque eles queriam tanto lucro que provavelmente os caras da segurança que trabalham no avião, provavelmente eles, não, vamos pegar a peça mais barata para garantir o mais lucro para a empresa. O resultado, eles não investiram em segurança. Então, provavelmente eles perderam muito cliente por conta disso. Porque não investem em áreas estratégicas. E é basicamente o mesmo exemplo que cai aqui para o marketing digital, para a criação da marca. E o resultado é a empresa estagnar ou ela simplesmente ela vai quebrar. A mentalidade correta é que o dinheiro é a consequência do valor agregado que você traz para a sociedade. Um exemplo, novamente usando a Somos IJ, nosso objetivo é fazer os clientes crescerem. Por quê? Se os clientes crescem, outros empresários vão ver, aquele cara ali cresceu porque contratou a Somos IJ, eu vou contratar também. Todo mundo cresce. O nosso objetivo não é sugar o dinheiro dos clientes, porque se for assim, a empresa vai quebrar e nós também vamos quebrar. Então, a gente está gerando valor para a sociedade e a sociedade está contribuindo para a gente. E a verdade que eu trago aqui sobre o investimento em marca, em branding, é que não é um gasto. É um investimento. É a construção de um ativo intangível. E se tua marca é mais forte, o cliente vai pagar mais. Um exemplo é a própria Apple. Se a Apple lançar qualquer produto, muita gente vai estar lá pagando o mais caro possível porque quer ter o acesso antes, antecipado, por exemplo. Vai ter o reconhecimento, vai conseguir vender menos com esforço mínimo. Vai ter consistência. Se tiver consistência, vai ter confiança. Se tem confiança, tem fidelização do cliente. E a reflexão final que eu deixo aqui é que você deve investir em longo prazo. Porque o longo prazo traz sustentabilidade. Aí você provavelmente está falando, Igor, eu gostei das ideias, eu quero aplicar isso para minha marca, só que eu não sei fazer. A gente faz isso para você. Nos 2 primeiros links aqui na descrição vai ter a IJ Designers, que é o meu contato, que é o que? A gente faz artes para sua empresa, a gente faz postagens. E o outro link vai ser da Agência IJ, que é a nossa área de criação de sites para a sua marca ficar consistente junto com a IJ Designers. E a Somos IJ é que vai complementar com a criação do seu marketing e com o brand da sua empresa. Você clicando aqui no link que vai para o meu WhatsApp, que é da IJ Designers, a gente conversa direitinho sobre isso. E a sua empresa vai ficar muito mais forte se a gente estiver ao seu lado. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, pergunte, comente aqui. Se você não gostou, comente também. Diz, deu errado isso aqui. Comenta também. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então, esse foi o vídeo e até mais.